Oi, você vai ser daqui? Ai, eu já perdi a conta. Eu venho muito por aqui, toda quinta-feira. Estamos aqui, mais um Papo de Quinta, o podcast do Caju, que é esse momento que a gente conversa sem pressa sobre tudo que é do universo feminino e empreendedorismo. Se você não nos segue ainda, a página do Caju está aqui, @caju.ip. E aqui a gente vai destrinchando mais os assuntos, né, Ju? É aquela conversa que não cabe nos 30 segundos do Instagram. Então, e hoje eu queria trazer um negócio para você, pra gente pensar sobre. Tem direitei a coluna. A Luana me falou um negócio durante o episódio que a gente entrevistou ela, que eu gostei muito e eu acho que é um super gancho pra gente bater um papo aqui. Ela comentou que está sofrendo com as embalagens dos ovos de Páscoa, principalmente agora nessa época, né? Dos ovos de Páscoa, dos produtos que ela está vendendo. Me conta, qual é a sua opinião? Eu acho, inclusive eu vou até retomar uma fala dela, que ela falou assim, que acha a embalagem para chocolate cara e supérfluo. Uhum. E eu não discordo, considerando que a qualidade do produto que ela entrega pode vir embalado num papel de pão. Vai ser bom do mesmo jeito? Em contradição, e eu adoro ser contraditória, e ainda bem que eu tenho um signo de Gêmeos por culpa, porque eu acredito que a embalagem é sim importante, porque quem tá bonita vende mais. E isso é polêmico, e talvez você tá aqui pensando, não preciso estar bonita, e bonita cabe um conceito enorme aqui, que depois a gente fala dele. O que importa é meu trabalho, o que importa é a qualidade do que eu entrego, mas isso também já doeu em mim. Isso doeu muito em mim, porque essa era exatamente a minha fala, até eu me entender que quem não é visto, não vende, não fala. Eu posso ter um excelente trabalho, mas se eu estiver escondida dentro da minha casa, quem vai comprar de mim? Isso. É bom a gente trazer, inclusive, uma história minha. Eu sempre fui aquela pessoa que pensava, né? Ou mulher ou é bonita ou é inteligente. Afinal de contas, nasceu nos anos 90, né, querida amiga que está aqui assistindo o podcast comigo. E eu nasci em 87, mas tudo bem. Mas você viveu os anos 90 assim como eu vivi. Sim, é isso mesmo. A gente viu os anos 90 como se uma coisa excluísse a outra, né? Exatamente. Mulher é muito mais complexa do que isso. Mas enfim. E aí, eu tava num lugar que assim, não sou bonita, eu sou desengonçada, eu sou tímida, enfim, não me sentia nem um pouco bonita, nem um pouco bem com o espelho. Então eu falei, vou ser inteligente, até porque eu gosto de estudar. Eu sou daquelas nerds que assim, eu matei aula uma vez na minha vida, eu lembro até hoje que dia que foi isso. Então eu falei, vou vencer pelos estudos. Até que a gente vai entrando no mercado de trabalho, faz faculdade, vai fazendo uma coisa ou outra. E eu percebi muito, teve um emprego específico que eu percebi muito isso, assim, o quanto eu me esforçava, mas tipo assim, de trabalhar muito. E a pessoa me falou assim, que bom, foi bom, foi bom. Em contrapartida, nesse lugar que eu trabalhei, tinha uma pessoa do comercial. Tinha um comercial pequeno, mas tinha uma equipe, né, uma equipe ali. E o comercial, cara, assim, desculpa, mas é um perfil de gente que, cara, a sensação que você tem é que a pessoa não tá fazendo nada. Tá ali só conversando, batendo papo. Tá, a visão que eu tinha, tá, por favor. Não me condena não, gente. Contextos. E quando o chefe virava para essa equipe, assim, era festa, era comemoração. Por quê? Hoje eu entendo, a equipe comercial mostrava. Eu não mostrava, eu achava que fazendo um trabalho bem feito e estudando, pronto, eu ia ser vista como a funcionária do mês. Isso aí é interessante, porque eu também, questão da beleza mesmo, o pessoal do comercial é um povo muito bonito. Eles estão sempre bem arrumados, estão relacionando com o cliente. Carisma, assim, surreal. E eu lembro das convenções, trabalhei no meio corporativo muito tempo, né? Então, assim, festa, banda, e eles gritam, eles têm sino. Quem aqui já trabalhou em empresa que tem sino? Faz uma venda, bate o sino. Ele literalmente gritando. E quando a gente está num lugar mais administrativo, muito caladinho, não fez mais essa obrigação, precisa disso aqui para andar, mas aquele trabalho não é tido como importante, até porque não traz dinheiro, não, literalmente. E o trazer dinheiro é sempre a métrica mais importante. E é outra quebra de crença que eu vou trazer aqui. Ninguém trabalha só porque gosta, não existe isso. Isso é uma fala que tentaram colocar na nossa cabeça para a gente trabalhar mais e ganhar menos.
Porque trabalho tem que ter a recompensa dinheiro. E isso vai envolver muito a sua aparência e onde você está. Porque quanto mais coitadinha, mais humildezinha, mais caladinha, vão te tacando serviço. Sim. Isso é uma lógica do sistema capitalista, não sou nem eu que estou falando isso. E a gente está aqui no capitalismo, então a gente precisa aprender a jogar a regra do jogo. E foi aí, Ju, que me doeu. Porque quando eu entendi que a aparência era importante, eu me senti traindo meus princípios. Como assim que eu vou preocupar com um batom quando é mais importante o último curso que eu fiz? Foi muito difícil para eu organizar isso na minha cabeça. E eu trago uma outra coisa, foi difícil para mim organizar não só por isso, mas porque eu olhava pro espelho e não gostava. Eu falava, ferrou, não vou conseguir vencer na minha vida nunca. Se eu depender disso pra vencer, meu Deus, tô ferrada. Era isso que eu pensava. E assim, trazendo pro conhecimento que eu tenho hoje, o que eu posso te falar? Tem embasamento científico. O nosso cérebro, a parte mais primitiva do nosso cérebro, vai olhar para todas as situações, todas as pessoas e vai pensar assim, posso confiar ou não? E esse posso confiar ou não tem muito a ver com a coerência do que você fala e do que você mostra. Sabe quando as pessoas falam, você não vai ensinar seu filho pela fala e sim pelo modelo, pelo exemplo? É a mesma coisa. Não adianta você ter um bom conhecimento, você ter feito o último curso, se você não mostra isso para o mundo. E mostrar isso para o mundo tem a ver com a sua imagem, sim, e tem a ver com a sua comunicação. É botar a cara na tela e falar sobre o que você faz. Senão, ninguém vai vir atrás de você. Quem é você, Alecrim Dourado? Vai ser descoberto na próxima esquina? Como? Isso me fez pensar um movimento recente do marketing, que os donos de grandes empresas estão aparecendo e não contratando atores. Então, assim, vamos fazer um remember aqui da galera que viveu os anos 90. A gente abria a TV, né, ligava a TV, e ali nas propagandas iam estar lá o ator da última novela, o apresentador, a modelo do último concurso do Tchan. Então, essas coisas, hoje, foram substituídas pelo pessoal que participa de reality show, vamos dizer assim, blogueiro e tal. Mas mesmo assim, a gente viu esse movimento das grandes empresas trazerem os próprios donos para fazer propaganda, porque ninguém acredita que a Gisele Bündchen usa Pantene. A gente sempre vai bater nesse negócio, ninguém acredita nisso, não cabe mais. Mas se o próprio dono da empresa fala, eu faço isso, eu faço aquilo, olha meu trabalho, e aí tem um monte de técnica, tem uns que vão para o ridículo, tem uns que vão para a seriedade, tem uns que vão usar meme, cada um usa, mas vou citar um aqui bem conhecido, o dono da Van. Ele mesmo vai para frente da câmera, ou o dono da CIMED. Tava com o caso da CIMED na cabeça. Que é um caso incrível. Aí, cara, minha amiga, Jandira, que faz a unha, lá no seu bairro, por que você não vai aparecer para falar do seu trabalho? Porque eu tô aqui o dia inteiro trabalhando, tô só com o cabelo para cima, não tô pronta para gravar um vídeo. Tá vendo como faz diferença a imagem? Mas aí eu vou trazer uma pergunta muito boa. O que você faz em 5 minutos no seu dia? Se você tem o seu básico bem feito, e aí, gente, o básico bem feito, ele tá muito mais relacionado ao nosso rosto do que necessariamente com a roupa. Eu sei que a gente fica reparando na roupa da coleguinha, mas isso daqui, esse 3x4, ele é o mais importante. Inclusive, é esse 3x4 que sustenta a sua aparição no Instagram. Se isso aqui tá bem arrumado, você usou seu recurso da maneira mais inteligente que você pode. E arrumar esse 3x4 não tem que ser trabalhoso, gente. Não é 40 minutos na frente do espelho passando 1000 produtos de maquiagem. É o protetor com couro, um batom que combina com você e um brinco. Tô de cabelo amarrado. Fica de cabelo amarrado, amiga, não tem problema nenhum. Mas cuida disso daqui, porque é isso aqui que vai começar a mostrar o valor que você tem no seu trabalho. Eu estava pensando sobre isso, Ju, como a gente foi ensinada a ser humilde, né? Como se isso fosse uma qualidade, e não pode falar do seu trabalho. Você não pode falar... Imagina quando a mulher fala assim, nossa, eu fiz um excelente trabalho. Isso, até o tom, parece que é irônico, que é forçado. Você não pode falar que você fez um excelente trabalho. Você não pode dizer que você tem ambição.
Recentemente no Big Brother, uma menina lá, entrando em todas as pautas, salada mista. Mas é porque a Ana Paula, que tá no Big Brother, não vejo Big Brother, mas sempre tem corte sempre dela. Tem. Sempre e tem. por que eu não vejo? Porque eu não tenho tempo. Porque eu adoro reality show, mas estou por fora desse último. Mas tem uma fala dela que todo mundo foi discutir o que ia fazer com o prêmio, e ela falou, eu quero só pra mim. Eu vou gastar com um creme bom, vou viajar. E isso foi tido dos dois lados, né? A quem adorou e quem amou. Mas, no geral, disseram assim, como pode ela ser tão egoísta? Vai ganhar 5 milhões. Mas por que a mulher tem que dividir o prêmio? Por que ela tem que ficar se doando? Porque o papel da mulher é de doação, de abdicação, de cuidado com todo mundo. Isso daí me fez lembrar, gente, foi muito engraçado. Essa semana eu tava andando na rua, só que como eu tava sozinha no carro, eu não consegui tirar foto e filmar. Passou do meu lado assim, eu não sei exatamente quem que tava dirigindo, se era uma mulher, mas uma caminhonete daquelas... Caminhonete. Botella. Aquele trem daquele tamanho, colocou um adesivo atrás assim, ó. Pais curtindo a herança dos filhos. Eu acho que eu tenho que deixar. Gente, eu achei aquilo de uma inteligência surreal. Eu li 2 vezes pra conseguir entender a frase. Porque é isso. Ninguém espera. Tem que juntar, tem que deixar primeiro a família, primeiro o filho, primeiro o marido, primeiro... Você não pode ter ambição. E a ambição tá nesse lugar de se arrumar. Sim. Porque quanto tempo é o mito da mulher bonita ser burra? E quantas vezes a gente já reproduziu isso no mercado de trabalho? Ah lá, fulana bonita deve estar com o chefe, por isso que ela tem a promoção. Porque a gente acha que precisa de muito tempo para se arrumar. Eu preciso de ficar horas no salão, eu preciso ficar horas na frente do espelho, como se isso fosse o único objetivo daquela pessoa de vida, né? Só ser bonita. E eu falo assim, graças a Deus, além de bonita, eu sou inteligente, mas essa frase sempre soa como se fosse uma piada, e eu falei ela sério agora. Além de bonita, eu sou inteligente, e eu posso os dois. Eu posso gastar o meu tempo tanto estudando quanto me arrumando, seja pouco, seja pequeno. Porque outra coisa também que a gente fala muito é que eu não preciso me matar para fazer um vídeo, para falar do meu trabalho, eu vou ficar o dia inteiro. Não preciso ficar o dia inteiro. Se eu tenho clareza do que eu faço, em 5 minutos resolvi meu conteúdo de uma semana. E aí tá um negócio que eu aprendi muito, foi contigo. Foi você aplicando o seu método comigo. Porque assim, a gente acha que existe um único jeito de ser bonita, de falar bem, de se comunicar na internet. A gente acha que é só um. Mas cara, não é. Tem tantas possibilidades, tantos formatos de vídeo diferentes. E teoricamente a gente conhece esses formatos de vídeo. Só que quando tem alguém falando pra você, ó, tem isso, 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 eu percebi que você é melhor nesse. Quando você fez isso comigo, minha cabecinha fez assim. Pronto, não precisa ser sofrido, não precisa ser aquele martírio. Por exemplo, eu entendi que eu sou uma pessoa realmente de escrever. Eu organizo minhas ideias muito bem escrevendo. Eu escrevi um roteiro, eu vou lá e vou legendar um vídeo. Pra que eu tenho que ficar 2 horas com um teleprompter ou tentando decorar aquele texto, aquele parto danado para fazer um vídeo de 20 segundos? E a pessoa nem curtir. Não dá um comentário. Pra perder 2 seguidores e não ter uma curtida. Porque Sim. Isso da imagem, Ju, eu também aprendi muito com você, e é por isso que a gente trabalha junto, né? Porque a gente tem aprendido muito uma com a outra. Que eu não precisa gastar o tempo inteiro para se arrumar. Porque depois que eu entendi o que eu gosto e o que fica bom para mim, e o que me faz me sentir confiante, pronto, 5 minutos resolvi. Então, o dia que eu tô desarrumada, é literalmente escolha. Porque você tem o seu direito de ser feia. E o que eu quero dizer com o direito de ser feia, tá? Aquele dia que você fala, poxa, hoje eu não quero nenhum batom. E tudo bem, não tem problema você pôr sua roupa de mendiga, ficar em casa. Mas o problema é você ter uma puta de uma reunião, uma baita oportunidade de negócio e taca a sua roupa de mendiga porque você acha que não merece se arrumar. Ou então, eu fiquei tanto tempo aqui trabalhando que, nossa, não tive tempo nem de passar um batom, vou assim mesmo. Porque isso diminui a visibilidade do seu trabalho. Você pode ser excelente, mas se no visual o seu cliente não acreditou nisso, ele não paga. Não, porque o nosso cérebro vai olhar para toda aquela situação e falar, tem um trem aqui que não Ela tá com batendo. Cara de pobrinha. Então não tá batendo, se não tá batendo, eu não posso confiar. É isso, é você colocar essas duas coisas no mesmo lugar, convergindo para o mesmo lugar, com congruência, com conexão.
Se essas duas coisas não estiverem conectadas, a pessoa não vai confiar em você. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar para o seu filho, filho, não atravesse a rua sem olhar para os dois lados. Se você fez isso, já era. Tudo que você falou foi pro ralo. E esse negócio da gente ser coerente, né? Às vezes a gente pensa que ser coerente é uma coisa que está no campo das ideias, mas ela está muito mais no prático. Que a coerência, por exemplo, aqui, se a gente quer, o nosso papo de quinta é um papo entre 3 pessoas, eu, você e ela. Sim. E de vez em quando uma convidada. É isso. Então, no mínimo 3. A coerência imagina se eu nunca olhar para a câmera. Como que eu te envolvo nesse assunto? Não, e uma outra coisa, se eu quero que isso seja um papo de quinta, não só olhar para a câmera, mas qual que é a minha postura? Qual que é o cenário que está aqui em volta? Como que eu estou falando? Como que eu estou me portando? Vou dar um exemplo. Se eu coloco essa posição em que você fica de um lado da mesa e eu do outro, a gente está de frente, a gente está no embate. A gente não está uma do lado da outra. Se eu quero que seja um papo de quinta, eu vou ficar do seu lado, a gente vai ficar aqui pertinho e tá tudo bem. Então, ter coerência parece simples, mas a gente precisa pensar conscientemente sobre todas essas escolhas que a gente faz. E são escolhas desde as mais pequenas até as maiores. Então, se eu quero a mensagem de que o papo de quinta é uma conversa entre 3 pessoas, como que eu faria isso se fosse presencial? Se eu chamasse 2 amigas minhas para sentar comigo e a gente conversar, como que seria? Exatamente. Ela vai sentar ali do lado onde a câmera tá. E a gente fica pensando isso da organização e da mensagem, porque igual você falou, a gente tem 3 milésimos de segundos. Muito rápido, o nosso cérebro identifica o que a gente sabe instintivamente. Talvez a gente não consiga colocar em palavra, porque a gente pensa que isso está muito difícil, eu vou ter que estudar muito para entender. Mas é aquele sentimentozinho que a gente sabe. Sabe quando você olha uma foto esquisito? Tá esquisito mesmo, confia. É a mesma coisa que eu falo assim, você vestiu a roupa, olhou no espelho, achou esquisito, agora usa o que você tem no cérebro para achar o que tá esquisito. Porque às vezes é o número da roupa. Porque isso é um padrão muito estético, né? Que é assim, eu só visto, sei lá, vou usar minha numeração mesmo, 44. Aí, de repente, eu pego aquela 44 que ficou apertada e eu não aceito porque o número que tá lá é 46. Você tá falando de número de roupa, eu vou falar de número de sapato. Pois sou uma mulher de 1,82 m e vou calçar o quê? 36? Não, como é que você vai quebrar? Jamais vou assim, gangorrando no pezinho. Jamais. Vou admitir aqui, visto 39, 40. Menos que isso não vai me servir. Nossa, mas mulher tem um pé grande. Sou grande mesmo, é isso aí. É isso aí. Aceita que é o seu tamanho. Você é grande, eu sou grande, todos nós somos grandes. Aceita. Inclusive do sapato, eu vi um vídeo. Gente, vou colocar o vídeo aqui, da Juvi Chaves. Vou procurar, na verdade, ver se eu acho. A Juvi Chaves é uma influencer, ela tem muitas dicas boas da vida, eu adoro os vídeos dela. E ela falou, acho que era dicas confortáveis para a vida adulta, alguma coisa assim. E um dos itens era, talvez seu sapato tá um número menor. E aí eu fiquei pensando nisso, viciada em ler comentário, aí o pessoal tava falando assim, nossa, eu usei sapato menor a vida inteira, porque um dia me falaram que eu calçava 36, eu comecei a comprar 36, aí eu uso um tênis que me aperta, eu uso um sapato que me aperta. Aí, deixa eu ver, se eu tentar o 37, gente, que beleza. Não, e isso mudou minha vida. E isso é muito filosófico, né? O sapato que não me cabe. Isso é tão filosófico que o Raul Seixas tem uma música que chama Sapato 36, que ele fez isso lá nos anos 70, que é quando eu uso o sapato, o alívio de tirar, quantas coisas estão me apertando. E aí nós vamos cair na caixinha regras. Vamos tentar fugir dessa regra aqui, você vai ajudar a Daniela. A Daniela. Hoje é seu dia, Daniela. Sempre muito bom você que tá aí, todas as Danielas levantando a orelha. Vamos então fazer um processo. Eu hoje tô achando que mulher que se arruma é fútil. Então, automaticamente, eu não vou para outra ponta fazer uma consultoria de imagem hoje, ver minha cartela hoje, já me organizar hoje. Eu vou ter um processo. O que é a primeira coisa que você, como consultora de imagem, me indica? Beleza, entendi que não é futilidade, quero me arrumar.
Onde que eu começo? Cara, um bom passo é começar pela comunidade Caju. Adoro. Eu sei que parece jabá, mas é meio jabá? Inclusive porque ela é gratuita e eu nem tô te vendendo nada. Exatamente, é por isso, porque, nossa, tomei esse primeiro momento de consciência. Quando a gente tem esse primeiro momento de consciência, o que a gente quer? Aprender mais, saber mais e ter um lugar de confiança que vai me trazer informação de qualidade, porque a internet é legal? Mas tem muita gente falando merda por aí. Tem muita gente. Eu até falo assim, porque às vezes eu vejo uns vídeos e eu falo assim, meu Deus, parece um filósofo, mas é só uma pessoa com celular e internet. Vou pegar umas merdas dessas da internet, e se você procurar hoje, eu acho que ainda tem, sobre coloração pessoal. Coloração pessoal é um teste que você tem que fazer ao vivo. Eu fiz em você, você viu. Tem que ser ao vivo. E eu era ateia de teste de coloração. Eu passei do eu não acredito nisso para, meu Deus, mudou minha vida. Como eu vivi sem. Como eu vivi sem. Porque literalmente você vai vendo a olheira mudando de cor, as manchinhas no rosto. E eu achava que era coisa de câmera. Assim. Sim, a câmera de fato às vezes ela aumenta ou diminui alguns efeitos. Mas o ao vivo não substitui. Algumas coisas não substituem o presencial, né? É bom a gente encontrar as pessoas. E aí, na tentativa de trazer dica, de fazer conteúdo, muita gente foi dando informações se você não consegue fazer coloração, venha cá que você vai ter a informação de fazer isso sozinha. Chat GPT, enfim, aplicativo. Vou colocar o chat aqui, mas aplicativos a fim de inteligência artificial. E pode ser que ele dê uma informação boa? Pode ser, mas confio? Não. Indico? Jamais. Por quê? Aí, você viu que a iluminação natural fez toda a diferença, você tinha que estar sem maquiagem. Aí, a captação de luz pela câmera do telefone é diferente. Não sei se você já viu em algum momento o pessoal fazendo teste. Vou gravar com Samsung, vou gravar com iPhone, vou gravar com uma câmera profissional. Cada câmera capta de um jeito a cor, enfim. Então, só nisso você já tem um viés ali de dúvida. Uma outra questão, essa foi muito engraçada. Teve um pessoal que falou assim, olha no seu pulso, qual é a cor das suas veias? Das suas veias, eu já caí nesse vídeo aí. Gente, eu tenho veia das duas cores, pelo amor de Deus. A cor da veia não tem nada a ver Lé com Cré. Por quê? O que isso aqui tem a ver? É umas lógicas que você fala assim, de onde que a pessoa tirou isso? Não sei, não faço a menor ideia. Porque se a pessoa é morena ou de pele negra, logo ela é da pele quente. Faz isso não, isso é preconceito. É preconceito, amiga. Só engole. É igual quando fala que, nossa, eu vou pegar isso no preconceito, achei bom esse tempo, porque eu lembrei de ensaio profissional. Odeio ensaio profissional, não gasta seu dinheiro com isso. A única pessoa que tem que ter um ensaio profissional é a fotógrafa, tá? Se essa é a sua profissão, tá liberado, você vai fazer ensaios profissionais porque você tá vendendo seu trabalho. Mas fala, eu comecei a atender hoje, abri meu consultório, psicóloga, acabei de formar, vou fazer um ensaio. A primeira coisa que faz é uma escova no cabelo. Hoje, a textura ela é proibida e a gente está vendo até um movimento de quem fez transição das crespas estarem voltando para o liso, porque os anos 2000 com a magreza extrema, o cabelo de chapinha e a calça cintura baixa tá acabando com a nossa vida de estética. E esse negócio tá voltando. Tá muito forte e recentemente eu fiquei até um pouco assustada com as mulheres do Oscar, assim, a magreza extrema, os cabelos muito lisos. E é um movimento que vem contra a força feminina mesmo. Porque é tudo muito contido. Muito contido, muito duro. E firme, reto, sem nuance, sem movimento. E isso, para nós mulheres latinas, isso é um horror. A gente é grande. A gente é grande, a gente tem movimento, a gente fala com as mãos. Enfim, isso é uma coisa que já é muito pesado. Mas a hora que você vai com esse ensaio profissional, além da estética não ser a sua, porque você vai fazer uma maquiagem que não é que você usa no dia a dia, vai pôr um cabelo que não é o que você usa no dia a dia, ainda vão te colocar numa roupa que provavelmente não é que você usa no dia a dia. E assim, aí eu fico sempre pensando, né? Eu trabalho em escritório, toda foto minha eu vou estar com um computador? Não precisa, também nem tanto. Mas é o que todo mundo faz nesses ensaios. Não, e esses ensaios fotográficos, igual você comentou da escova, tal, olha você criando a sua própria armadilha da incoerência.
Você coloca uma imagem na internet que não é a sua do dia a dia. Aí você, psicóloga, vai receber seu paciente pela primeira vez. Ele olha seu Instagram, olha pra você e fala, mas essa foto tá antiga ou é você que... O que tá acontecendo? E às vezes a gente não fala, né? Porque lógico que a gente tá colocando no extremo, mas a gente sente. Sente. Olha, meu microfone. A gente sente que aquilo não tá. É tipo decepção, quando você vê foto de comida e você vê ela ao vivo. E foi uma coisa que foi normalizada, né? Normalmente você já olha o cardápio sabendo que não é aquilo que você vai comer. Agora, nós estamos falando de um Brasil que a maioria das mulheres estão empreendendo, nem é para ficar rica, é para comer todo dia. Você é a sua marca. Você muitas vezes, 90% das empreendedoras não tem um funcionário, não tem uma pessoa para terceirizar a comunicação, e meio que a gente tem que saber fazer um pouco de tudo mesmo, porque você empreender envolve vender. Vender é comunicação. Então, a hora que se você terceiriza a parte mais importante, que é a identidade, você está entregando ouro para outra pessoa. Não, e olha o quanto isso é importante. Voltando ao episódio da Luana. A Luana hoje ela está com 3 lojas, construindo a terceira. É um produto premium, tá? É qualidade excelente. O perfil dela tem quase 60 mil seguidores, conquistados basicamente de maneira orgânica, o que é muito difícil. E ela faz a comunicação. Ela contrata uma pessoa para gravar uma coisa ou outra. Isso, os editados. Quando você tem condição, é isso mesmo. Ela vai fazer uma campanha de Páscoa. É a chocolateria mais famosa da cidade. Claro que precisa sim aí de uma edição. Sim. Mas no dia a dia, para ela mostrar que tem marca, que tem é ela com o celular dela, é ela fazendo os próprios memes, é ela mostrando a rotina, mostrando os funcionários. Não precisa ter medo de ser você, porque o seu cliente compra de você exatamente porque você é você. E nisso, assim, você falou no começo, você não é o alecrim dourado. Eu não sou, você não é. Hoje o Caju trabalha com comunicação e imagem, mas a gente não é a única no mercado. E o que faz você parar aqui para ouvir esse podcast? O que faz a pessoa atravessar a cidade para sentar aqui na sala do Caju e ver a nossa vista? O que faz a pessoa me seguir, mesmo quando ela não está interessada em comprar a consultoria? É porque a gente é a gente. É porque a gente está no vídeo, a gente está numa reunião, a gente está numa convenção e a gente está aqui nessa sala sendo a gente. A gente levou muito tempo para aprender isso. Infelizmente... ou felizmente, sei lá, eu não pensava isso aos 20 anos. Então, com muito carinho, por isso que eu falo que, infelizmente, eu olho e vejo quantas oportunidades perdi porque não me mostrei, quantas vezes não mostrei meu trabalho, não comuniquei, não quis, por exemplo, a oportunidade, alguém pode ir ali agora dar um treinamento? Eu não quis. Sendo que você tinha conhecimento para isso. E eu tinha conhecimento, não tinha. Então, assim, eu gastei muita chinelada da vida e 35 anos, porque tem pouquíssimo tempo, né? Agora eu tô fazendo 39, 4 anos nessa nova profissão. Mas até os 35 de olhar para mim e falar, cara, eu sei tanta coisa. Eu já li tanto livro, eu já fiz tanto curso, eu tenho 2 graduações. Por que eu não tô falando disso? Por quê? Porque me sentia insegura com a minha imagem. E aí, olha que lugar, né? Olha o conhecimento que eu tenho. Eu vim aqui e rir alto, e falar potoca, e sambar no meio da sala, não diminui meu conhecimento. Eu sei, existem estereótipos, as pessoas, e aí falo sociedade, as pessoas no geral, eles tentam ler as outras pessoas da maneira mais simplista possível. Mais uma vez, é o nosso cérebro querendo simplificar e economizar energia. Acontece. Só que não é porque que acontece e existe uma explicação que eu vou me sujeitar a isso. Não é porque isso é comum com todo mundo que eu vou me diminuir para caber nessa caixinha. Eu não vou caber nessa caixinha. Se eu tenho o tamanho que eu tenho, por que eu estou ocupando esse espaço tão pequeno? Isso aí, você falou, né, de rir. Eu recebo um vídeo, várias vezes pessoas já me mandaram esse vídeo. É um corte de um podcast, onde é uma análise feita de que a risada é proibida para as mulheres. É aquele, né? Princesa ri. E quem gargalha
Bruxas e putas. De batom vermelho, então tá ótimo que eu dou esse recado. É a vilã, é a bruxa. E essas caixas impedem a gente do mais bonito, que é a sua personalidade. Da mesma forma que, se você é uma pessoa introvertida, não quero te falar para você gravar um vídeo gargalhando, é a mesma coisa do outro lado. Você é uma pessoa extremamente comunicativa. Não tenta gravar sério falando palavras que você não usa. Porque fica estranho. E quando fica estranho, o nosso cérebro identifica. Quando você tem essa capacidade de ver isso, e eu vou te propor um exercício agora. Você abre seu Instagram e você vai ver seus próximos 3 stories, se tiver alguém falando. Você sabe quem está performando, você sabe quem está lendo, você sabe quem gravou naturalmente, você sabe quem está mais próximo do real. E aí, quando eu falo mais próximo do real, é a gente ter certeza que isso aqui não é natural. Tem um telefone na minha frente. Para eu colocar, eu olhei um ângulo, eu pensei o tema desse podcast. A iluminação. O batom. A gente saber que isso aqui não é uma coisa que aconteceu sem querer, que tem um roteiro, é a primeira coisa. Você tá vendo um store, principalmente quando a pessoa tá falando de trabalho, ela pensou aquilo, ela organizou a roupa, ela colocou a câmera do lado que a luz estava melhor. Mas dentro disso, quanto que ela é o mais natural possível? Que é o que a gente fala muito aqui no Caju. Quando a gente olha comunicação e presença digital sem ser personagem, sem neura, é tirar de você o melhor, porque ninguém vai falar mais do seu trabalho que você. Você que sabe os bastidores. É igual assim, no off a gente sabe o que carrega. Sim, isso aí me trouxe um bom exemplo. Hoje, à medida que eu fui aprendendo e tal, hoje eu fiz um stories falando sobre o Ano Novo Astrológico. Por quê? A astrologia, para mim, tá num lugar em que eu gosto de falar sobre isso, só que eu percebi que eu nunca tinha falado. Por quê? Às vezes por medo, né? Vai que tem gente que vão pensar? Vão pensar que eu sou e não vai me levar a sério. Não vai me levar a sério. Só que eu peguei esse gancho e falei sobre o meu momento de vida. Gente, me deu uma louca ontem que eu falei, cara, eu preciso arrumar esse guarda-roupa, tá bagunçado, tem coisa demais. É isso, pra mim o Ano Novo Astrológico é esse momento de catar tudo, vir botar abaixo e revisar o que vai ficar, o que não vai. E vou te falar que pra mim é mais efetivo fazer isso agora do que na virada, 31 para 1º. Eu também, eu faço, pegando esse gancho aí da astrologia, eu faço muito no meu aniversário, não gosto de revisões de vida em dezembro, me parece um momento muito tumultuado. Eu não tô com a cabeça boa pra isso, eu tô meio que, é sexta-feira do ano, vamos só comer panetone e seguir a vida. Eu deixo mais agora, quando chega meu aniversário em junho, e aí dá o meio do ano, né? E aí eu falo, vamos fazer esse ano valer a pena. Eu também faço essa limpeza de guarda-roupa e tal. E eu também gosto muito desse assunto. Até uma das coisas que eu refleti e que eu quero, nesse último ano, que é o meu último ano dos 30, tô virando para os 40, é uma nova década, é uma expectativa diferente, porque a gente não sabe como é ter 40, porque o que a gente conhece de 40, que vão ser ali das nossas mães, nossas tias, elas eram analógicas. Então, eu vejo, a pessoa tem 40 e não parece 40. A gente não parece o 40 das nossas mães, a gente parece 40 sim, mas é o nosso 40. Nem tem pretensão de parecer mais nova, Deus me livre, da Karine mais nova. Graças a Deus passou. Mas isso de tá virando essa década, eu tenho feito algumas resoluções, porque o 30 ficou, né? Já tem 10 anos o meu 30, e meu 30 foi uma quebra de vida que uma hora eu conto no outro podcast. Mas nesse dos 40, eu falei, eu quero ser aleatória. Porque eu sou multipotencial, eu tenho várias habilidades, e é uma coisa que eu sempre me tolhi, porque me falaram que para eu ser profissional precisava ter foco em uma coisa. Mas uma coisa, o mundo tem várias, eu não quero uma coisa só. Não dá para ter tudo, vai ter que dar, porque eu sou louca e eu quero tudo. Então, eu quero falar de astrologia, eu quero falar de comunicação, eu quero falar de maternidade, eu quero falar de planta, eu quero falar do que tiver rolando. Eu adoro falar. E aí, o tempo inteiro que me colocaram nessa caixa e eu aceitei, tadinha da Karine. Não é tadinha, não. É o que a gente faz. A gente quer economizar tempo. Me deram uma receita. Então, me deram uma receita. Eu falei, opa, então eu tenho que escolher um tema. E aí, foi mudando. Aí, eu tive a minha fase tema mãe.
Aí quando o menino começa a ficar ali por 2, 3 anos, perde a graça. Eu tive uma fase solteira, a fase casada, e aí meio que você vira monotemática, né? E eu quero viver aleatoriamente, eu quero poder falar de tudo. Porque gostar de astrologia não diminui de jeito nenhum o seu profissionalismo. E eu consigo conectar com o que eu tô fazendo hoje. Por quê? Porque tem a ver comigo. Eu só vou conseguir fazer essa conexão porque tem a ver comigo. Tem a ver. E aí tá. E se não gostarem disso? A porta fica ali. É. Outra coisa que é isso. Ai, mas e se não gostarem? Você gosta de tudo. Quantas pessoas que você não gosta? E eu não tô falando de ódio, não. Eu falo assim, acho chata, não gosto do tom de voz. Às vezes a pessoa é próxima de você, você é obrigado a seguir ela, vamos dizer assim. Mas você não gosta do que ela fala, não gosta, não tem problema. Sabe por quê? Porque você não vai comprar dela também, melhor que não siga. É normal desagradar, só que quem fica em cima do muro, e aqui vou voltar lá no sapato, é filosófico essa frase. Quando você tenta comunicar para todo mundo, não comunica para ninguém. Eu vi você falar isso, por exemplo, a pessoa que não consegue ser ela na imagem, vai usar o uniforme da Mônica. Ou ela vai cair no uniforme da Mônica, que é a mesma roupa todo dia, ou ela vai cair numa roupa que não cabe nela, ela vai ficar o tempo inteiro desconfortável, o tempo inteiro incomodada, e aí isso diminui a segurança, diminui a confiança, diminui o quanto ela se sente bem naquele lugar, e vai só diminuindo. Agora, com tantas decisões que a gente tem que tomar, e aqui já vou encaminhando para o fim mesmo, porque a gente trouxe o problema, né? É isso. O problema é muito maior que nós, porque é estrutural. A gente cai nas caixinhas, a gente cai na vergonha, a gente cai no que falaram que era certo, a gente cai no medo de desagradar. Tudo isso, você vai ver que para a mulher poder falar do trabalho, ter ambição, e querer ter carreira, e querer ter dinheiro, e querer ter independência, antes disso ela esbarra em muitas outras crenças. E o que fez a gente olhar para isso é olhar para as nossas próprias histórias e para as nossas clientes do Caju, que não é falta de conteúdo, nem falta de informação. O que está fazendo essa mulher estar escondida tem a ver com essa confiança que uma mulher que dá para outra. É só conversando. Porque quando a gente vê que não sou só eu, você também pensa assim? Nossa, já aconteceu com você? Me tira essa pedra da minha mochila de que eu que tô errada. Quando, na verdade, é muito maior do que eu. Agora, posto que é muito maior do que eu, o que eu vou fazer? Ocupar o seu espaço. Porque, assim, eu entendo que, sendo muito maior do que eu sozinho não vou mudar o mundo. Se, de qualquer maneira, alguém está sendo desagradado, alguém está sendo incomodado, que não seja eu. Sabe? Tem uns desconfortos que não cabem mais. Tem espaços que não rola mais. E aí, gente, não existe um único caminho perfeito de sucesso. Isso não é verdade, isso não faz parte da realidade de ninguém. Eu acho que ver histórias das outras pessoas inspiram a gente. Falando, nossa, ela fez assim, mas isso não significa que você tem que fazer a mesma coisa. As histórias, elas são muito variadas, tem muitos jeitos diferentes de dar certo. Eu sou uma pessoa que observo muito as outras mulheres que deram certo em algum lugar e observo principalmente para eu entender quais são os meus limites. E aí, gente, né, já que estamos caminhando para o fim, fica para um próximo papo, mas quais são os seus limites? Do que você tá disposta a fazer e o que você não tá. É sobre isso, sabe? Eu coloquei para mim um limite muito claro dentro da rede social. Eu não quero me sentir exposta. Não quero. Porque eu sou uma pessoa que eu preservo muito a minha intimidade. Tem coisas que eu vou falar com você, Karine, mas que eu não vou falar na tela do telefone nos stories do Instagram. Assim como a Luana também, lembra que ela falou sobre isso? Porque quando você torna público, você dá sim o direito das pessoas opinarem. Sim. Que é assim, mas eu não pedi opinião de ninguém, tô só falando. Se você torna público,
você pediu opinião. Exatamente. O que é seu, o que você não está disposta a ouvir, o que você não está para discussão, é seu, não põe ali na internet. E aí, vou dar um exercício aqui pra gente pensar e conversar depois, que eu comecei a fazer semana passada. Eu abri um bloquinho de notas no meu telefone e coloquei lá quais são os meus limites e até onde vai esse assunto que eu topo falar. Astrologia, eu falei, gente, mas por que eu nunca falei disso? Eu gosto tanto, já fiz meu mapa natal, eu já fiz meu mapa vocacional, eu já estudei um monte de coisa sobre isso, adoro conversar com as mulheres sobre isso, por que eu não falo? Aí eu parei e falei, não, é porque às vezes eu tenho medo de ser lida como besta, como fútil, como a viajada, lá a menininha doidinha. Uhum. Falei, cara, se a pessoa pensa isso de mim, é porque ela não tem que ficar do meu lado, não. Ai, isso aí, Ju, é tão lindo, que é, amiga, sério, quem que você está preocupada em desagradar? Por que a opinião está sendo tão importante? Por que está formatando a sua comunicação, o seu vestir, o seu falar? Porque no fim, é isso. Eu estou desagradando a mim mesma para eu querer a validação de alguém. E essa pessoa às vezes nem é importante. Então, se colocar em primeiro lugar é um exercício contínuo. Uhum. Que às vezes a gente vai muito bem numa semana e na própria é traída pela própria armadilha da vida. Uhum. A gente até fala sobre receita. No Caju não tem receita e esse podcast vai contribuir com muito mais perguntas do que respostas, porque nós também somos mulheres em construção. Nós sabemos um caminho que não é um roteiro, nem uma receita de bolo, mas que vai te ensinar a pensar a sua comunicação, a sua fala, o seu jeito de se portar no mundo para ocupar o seu espaço. Até porque a autonomia é muito mais sobre as perguntas que você faz do que as respostas que você tem. Exatamente. E permitir mudar é um sinal de muita maturidade. Uhum. Porque você hoje tem uma informação que você não tinha ontem, então não dá para ficar sustentando a opinião de ontem. Nada está escrito em pedra, a vida é movimento, depende do contexto, depende de tudo que... Enfim, depende do contexto. Eu vou terminar respirando, porque é tanta coisa que tá na mochila, né, que vai fazendo a gente se encolher e você é tão grande, eu sou, você é, e tem tanta coisa para falar, e tem tanta coisa que você sabe, aí fica escondendo ele dentro de uma caixinha, porque aí eu aguento, eu consigo, eu dou conta. Só mais um. Vai dar certo amanhã, mas só vai dar certo se você levantar essa bunda da cadeira e tomar uma atitude e juntar todas as contas que você tem para pagar e colocar numa planilha. A hora que você ficar bem revoltada, você pega essa revolta e usa de motivação para o seu qual espaço que você tem. Uhum. E se colocar como prioridade, porque todo dinheiro, e aí vamos falar de dinheiro, tá? Todo dinheiro que você usa no seu dia, que você gasta no seu dia, é gasto ou investimento? Você está investindo em quê? Em você mesma, e investir em você mesma é sobre conhecimento, sim. Eu sou a pessoa que adoro curso, adoro aprender, adoro ler, adoro. Mas é também sobre comprar o batom certo, é sobre saber qual batom comprar. É sobre arrumar o seu cabelo. Cadê seu horário no salão para cortar o cabelo? Você precisa ficar lá 5 horas? Não, mas você precisa de 1 hora para cortar seu cabelo. Você não vai, você não faz. E aí, como é que fica? E aí, diante disso tudo, você quer que um cliente que nunca te viu olhe para o seu trabalho e pague o preço que você está cobrando? Não vai, amiga, sinto muito. Vai trabalhar. Vai trabalhar e mostra seu valor para o mundo, porque você tem muito valor e a gente está aqui para conversar, para te ajudar na comunidade Caju. Vamos bater um papo, porque é isso, mulher junta multiplica. E a gente corre em bando mesmo. Tchau!